A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago uma palavra aqui em Gênesis 27 para a meditação dos irmãos, amém? É onde fala aqui de Rebeca e Jacó enganam a Isaque. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me lá 2 bons cabritos e farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-los a teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. E então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me alpapará e o meu pai, e eu serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim a maldição e não bênção. E disse-lhes a sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, e somente obedece a minha voz, e vai e traz-nos. E foi e tomou-os e trouxe-os o saboroso guisado, né, como seu pai gostava. E depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles de cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta agora, assenta e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. E disse mais, e então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo a achaste, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora aqui para que eu te apalpe, meu filho, e se és meu filho Esaú mesmo ou não. E então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que lhe apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, portanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, o seu irmão, e abençoou-o, e disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. E então disse: Faz-me chegar isso perto de mim, para que eu coma da tua caça, meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhes e comeu, e trouxe-lhes também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu filho: Ora, chega e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou, e então cheirou o cheiro das suas mãos, das suas vestes, e abençoou e disse: Eis que o cheira de meu filho, e é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, e se curvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe. Se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem.
Irmão, a palavra é meia longa, mas também a palavra tem que ser lida, né, irmãos? Então, olha, vocês ouviram aqui quão é difícil essa palavra, né? Por quê? Porque aqui havia dois filhos, porém, um era mais desejado pelo pai e o outro era mais desejado pela mãe. O que era mais desejado pelo pai era o que ele queria abençoar para que ele fosse favorecido. E a mãe queria que fosse o Jacó que fosse abençoado. Então, cada um tinha preferência para um dos filhos, que é errado, totalmente errado, porque não tem que haver preferência nenhuma, né, irmãos? E hoje também se replica essa mesma situação. Um pai tem mais amor por um filho do que pelo outro. E tá errado, irmãos. Lógico que já vem isso aí desde os primórdios, mas não é certo, porque um vai ficar mais felicitado, o outro mais entristecido. Um vai ser mais próximo e o outro mais afastado. Tá errado, irmãos. Não, não é certo. Aqui, a Rebeca, ela se propôs a lutar para que essa bênção viesse até Jacó, que fosse dele. Então, ela armou um plano e aí ela se fez como inimigo, sabe, irmãos? O inimigo, ele coloca esse tipo de situação e de coisa na mente, na cabeça das pessoas, para fazerem certas coisas, chegarem na frente, né? Tomar a vaga, seja de um emprego, tomar a vaga, tomar um noivo, ou tomar. São N situações, irmãos, eu nem vou citar tantas elas aqui, mas são N coisas que podem acontecer das pessoas se adiantarem, né, e tomarem a vez, já sabendo que o outro irmão, seja de sangue ou irmão mesmo, né, tem uma oportunidade ali para ele e a pessoa corre à frente e faz ali uma falcatrua, né? Se antecipa e toma a vez daquela pessoa. Isso é errado, irmãos. Isso não é certo. Mas tinha que se cumprir aqui, né? Uma profecia. E assim foi, né? Porém, a Rebeca, ela se antecipa, faz o guisado, né, antecipado ali, para que Jacó possa ir receber esta bênção. E ali ela prepara toda uma situação, né, para que ele seja confundido com Esaú. E ali ela coloca os pelos das ovelhas nas mãos de Jacó, no pescoço, e faz com que ele ali se permaneça firme, dizendo que é Esaú. Porém, Isaac, ele reconheceu que a voz era de Jacó, mas ele não foi perseverante em em ouvir mais, né? Conversar mais para descobrir. Lógico que realmente era uma profecia que era para ele realmente ser abençoado. A gente também olha e sabe muito bem disso. Mas a gente está falando aqui do engano, né, irmãos? Da coisa que é terrível, abominável aos olhos de Deus. Apesar de que ele depois reveste essa situação de enganador, né? E passa a realmente ser abençoado também pelo Senhor, né? A menina dos olhos do Senhor, é óbvio. Mas a situação em si é que é difícil de ser engolida, né? Porém, ali a Rebeca fez de tudo para poder honrar aquele filho dela que ela tanto amava. E ela tinha um outro que ela não amava tanto, até gostava, mas talvez por ele ser do campo, ter cheiro forte, de suor forte, ela isso a afastava dela. E ali o Jacó também
cobiçoso, né? Como porque o próprio nome dele diz que ele já era enganador. Ele foi e tenta também enganar seu pai, e deu certo, né? E vai que dá certo, e deu certo com ele, né? Porém, os dois, ele consegue essa bênção, e essa última aqui é a que diz: olha, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, né? Então o próprio Jacó, o próprio Isaac já tinha abençoado ele, já tinha liberado a bênção sobre ele. Porém, o seu irmão, ele ia chegar e ia ter um confronto ali, né? Então ele já teria que se esconder, porque consequentemente era uma bênção maior, que ele ia né, ser favorecido em muitas coisas, o Esaú. E ali, como ele se demora um pouco a pegar a caça, foi-se o tempo que a Rebeca preparou o guisado, né? E Jacó se beneficiou da bênção. Irmãos, é assim, nós vamos falar mesmo, é só da traição, né, irmãos? O mundo está cheio de traidores, né, de pessoas tirando as oportunidades de outras pessoas. Irmãos, vamos ser vigilantes também com aquilo que Deus tem nos prometido. Então, não vamos deixar com que o adversário, ele nos engane, irmãos. Vamos lutar pelaquilo que o Senhor Deus amado já falou que é nosso. Se Ele falou é nosso, nós já somos abençoados. E o que o Senhor Deus diz também para mim e para você é que aqueles que nos abençoarem serão abençoados, mas os que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados, né, irmãos? Então que nós devemos ser vigilantes até mesmo com nossos pensamentos, que nossos pensamentos, eles trazem muitos conflitos, dúvidas, confusões, né, irmãos? Então, não vamos fazer como Rebeca, ter preferência pelos nossos filhos, preferência pelo irmão, preferência, seja por quem for, irmão, sabe por quê? Porque outro vai aborrecer a um e alegrar o outro, né? E no final das contas, você também acaba sendo amaldiçoado por conta disso, porque Rebeca, ela foi amaldiçoada, ela recebeu a maldição ali de Jacó. Apesar de que Jacó, no primeiro momento, foi tido como um traidor, né? Como uma pessoa assim, enganadora. E a Rebeca também, ela recebeu esse título. Porque, e também ela sofreu as consequências, irmãos. Ali ela quis tanto aquela bênção ali para Jacó, ela queria até desfrutar com ele, porém ela não teve mais esse privilégio. Ela perdeu todos os privilégios juntos a seu filho, porque ele teve que ir embora para a casa do seu irmão e que ficava muito distante. Porém, ela morre e não vê mais o seu filho, que ela tanto desejou que fosse abençoado, que fosse isso, aquilo. Mas ela deixa de desfrutar os melhores momentos. Ela não conhece a sua esposa, ela não conhece os seus filhos, ela não conhece, talvez até fosse conhecer seus netos, né, irmãos? Mas ela deixa de viver também o melhor de Deus com ele, porque ela foi egoísta. Consequentemente, o seu filho também ficou amargurado por ter uma mãe daquele jeito que escolheu o outro, né? Não pensou nele, que ele ia ficar triste, não pensou. Teve muitas consequências aqui, né, irmãos? Então ela teve que conviver com outro jovem amargurado, né? Entediado, né? Odiando, porque mesmo que fosse a mãe, mesmo assim tinha ali receios, né? Tinha um monte de coisa, né, irmãos? Então é para que nós possamos ser vigilantes com as escolhas nossas, né? Essa é a palavra para reflexão dos irmãos, e eu peço que todos possam compartilhar, dar um like, assinar meu canal. A paz para todos.